Olá, um bom dia para você. Os registros secretos da Agência de Inteligência Norte-Americana, divulgados na semana passada, mostram que o general Ernesto Geisel autorizou torturas e execuções de opositores durante a ditadura militar no Brasil. Isso trouxe de volta o debate sobre uma revisão da Lei de Anistia de 1979. De acordo com o memorando da CIA, além do presidente Geisel, o general João Figueiredo, então diretor do Serviço Nacional de Informações e que assumiu a presidência da República depois de Geisel, também sabia e concordou com o assassinato de quem era contra a ditadura militar. A informação confirma o que mostrou em 2008 um documentário da TV Senado, suspeitas de que o presidente deposto João Goulart teria sido morto vítima de uma conspiração. Um bom dia, nós tomamos conhecimento de que o Adalberto Rocha Benvenuto foi visitar o João Goulart e disse: doutor, eu tenho um conhecido que é agente da inteligência e me disse que há um plano para eliminar o senhor. Na época, uma lei foi criada para perdoar quem tivesse cometido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 crimes políticos, crimes relacionados a eles ou praticados por motivação política. Com a divulgação dos documentos da CIA, uma proposta de revisão da Lei de Anistia do senador Randolph Rodrigues pode voltar à pauta. Ela foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e rejeitada pela Comissão de Relações Exteriores. Depois, o debate ficou parado em 2015 na Comissão de Constituição e Justiça. O senador João Capiberibe, que foi presidente da Subcomissão da Verdade no Senado, quer retomar a discussão. Agora, com a prova que faltava, a prova escrita de que essa prática era uma prática institucionalizada e que exigia que o presidente, no caso o ditador, era a última palavra, ele tinha que autorizar o assassinato de alguém que estava na prisão, em qualquer estado brasileiro. Isso aí, eu espero que os senadores entendam que nós não podemos silenciar, não é? E manter esses crimes no manto da impunidade, porque esses crimes causaram dano irreparável ao nosso país. Porque a tortura, o desaparecimento de cadáver continua até hoje. O autor do projeto também espera que o Congresso revise a legislação que absolveu os responsáveis pelos crimes daquele período, ou até mesmo que o Judiciário mude o entendimento sobre eles. A nossa Constituição diz que a tortura é um crime inafiançável e imprescritível, de graça, indulto ou pena. Diante disso, de graça ou indulto, perdão. Então, diante disso, eu considero que será inevitável que esse tema volte a ser suscitado no Supremo Tribunal Federal. E com outra configuração muito diferente daquela da última vez que foi julgado, acredito que a possibilidade é enorme do Supremo Tribunal Federal considerar a lei da anistia inconstitucional. Por isso, é mais adequado que o Congresso Nacional se antecipe em relação a esse tema. Que esses crimes possam ser investigados para que essa investigação em relação ao passado também possa chegar a coibir esse tipo de prática no presente. O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, recebeu nesta terça-feira representantes da sociedade civil contrários à retirada do selo indicativo de produtos transgênicos nas embalagens dos alimentos. Para o senador, o projeto que permite a retirada, aprovado em comissão do Senado, não deve ter o apoio dos senadores no plenário. Em audiência com representantes da sociedade civil contrários ao fim do selo de identificação de alimentos com componentes transgênicos, o vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima, explicou. O projeto que permite a retirada desse rótulo de produtos com menos de 1% com manipulação genética na composição deve ser rejeitado pelo plenário porque foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente numa sessão esvaziada e em votação simbólica, ou seja, sem a contagem dos votos. Você ter a informação que o produto tem algum componente transgênico é fundamental. Não importa o percentual
transgenia que você possa ter no produto, mas o consumidor tem o direito de saber para poder fazer sua escolha. Para a especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte, o projeto viola o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, um enorme retrocesso considerado pela sociedade civil que quer retirar o direito do consumidor de saber se ele está ou não comendo transgênicos. Já a chefe de cozinha, Paola Carosella, destacou a importância da rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. Na verdade, isso pode ser interpretado como que isso aqui é meio mimimi, porque 1% é muito pouco, mas a realidade, o que mais pega nessa PL é que a forma como vão ser analisados os alimentos contendo transgênicos muda. Enquanto hoje é feita antes, nesse projeto de lei, se fala que ela vai ser feita depois, no fim do processo. Então, no fim do processo do alimento, pode ser que seja muito difícil rastrear o transgênico. Com isso, pode até ser que na rotulagem fale não contém transgênico, mas na verdade tem dentro ingredientes transgênicos. O projeto para mudar o rótulo dos transgênicos pode ser retirado da pauta do plenário, caso seja aprovado um requerimento para ser discutido pelas comissões de Assuntos Econômicos, de Constituição e Justiça e de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado Federal. Não quero crer, sob hipótese nenhuma, que o Senado possa ir na contramão daquilo que se defende hoje, que é transparência, informação clara, nítida, para que o consumidor faça suas escolhas. O jeito que eu olho esse tipo de coisa, se sobretudo com os grandes defensores dos transgênicos, é se é bom e se não faz mal, por que tem que tirar? Confira agora o que está programado para esta manhã nas comissões do Senado. Às 9 horas vai haver reunião da Comissão de Assuntos Sociais. O destaque da pauta é o projeto de resolução que cria a Instituição de Pesquisas Sociais Independente, vinculada ao Senado. Também às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, vai haver audiência pública. O tema: as obras de transposição do Rio São Francisco, principalmente nos trechos que beneficiam o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, pode ser votado o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. Às 10h15, a CPI dos cartões de crédito realiza audiência pública com empresas credenciadoras. Às 10h30, na Comissão de Educação, haverá debate sobre o Dia Nacional do Museu. Às 11 horas, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, pode ser votado o projeto que proíbe propagandas de cigarros, também nos locais de venda. Às 11h30, na Comissão Senado do Futuro, a reunião será para analisar requerimentos. E, no mesmo horário, podem ser votadas matérias na Comissão de Direitos Humanos. Uma delas estabelece regras para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. E hoje, a partir das 14h, a Comissão de Direitos Humanos vai realizar um evento para celebrar o Dia Internacional de Enfrentamento à LGBTI-fobia. A sigla se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexuais. Ele tem o propósito de lançar um manual de comunicação para jornalistas, principalmente. Porque o que foi se dando a perceber é que as pessoas que fazem o jornalismo, elas muitas vezes não entendem algumas questões homossexuais. Então vai ser uma espécie de um manual que traduz o que é um trans, o que significa orientação sexual, o que é gênero, para que o jornalismo tenha uma visão, uma informação do que a comunidade gostaria que fosse entendido como cada uma dessas áreas. Eu acredito que pode ser bastante útil. Ao mesmo tempo, nós vamos ter algumas pesquisas interessantes sobre a questão da homossexualidade e de todas as questões que LGBTs vêm tratando há tanto tempo, principalmente a questão da violência e do preconceito. Um projeto que está sendo discutido pelo Senado prevê que o governo seja obrigado a promover campanhas educacionais permanentes para o uso racional da água.
O Brasil é o país que possui maior quantidade de água doce em todo o planeta, 12%. Preservar esse recurso é uma preocupação do projeto que está sendo discutido pelos senadores. Ele prevê a realização de campanhas educativas periódicas com um único foco: ensinar o brasileiro a usar a água de forma mais racional. De acordo com a proposta, as campanhas vão ser financiadas com recursos das contas de água arrecadadas pelas campanhas de saneamento. A gente sempre teve essa ideia aqui no Brasil de que a água é um recurso infinito, mas dos últimos anos para cá deu para ver que a coisa não é bem assim. Essa fonte aqui em Brasília até contribui para essa ideia de fartura de água. Na verdade, essa água fica no ciclo infinito e o desperdício é quase zero. Mas mesmo assim, os horários da fonte tiveram que ser mudados depois que Brasília se submeteu a um racionamento no ano de 2015. Para as pessoas da cidade foi um choque. Ninguém nunca imaginou que Brasília um dia passaria por um racionamento. É difícil, toda semana você ficar sem água. Para mim, que na minha casa tem 5 crianças, é bem difícil mesmo. A forma que eles utilizam para distribuir água para a população é a mesma de quando a cidade foi inaugurada. E isso tem 58 anos, a cidade cresceu, o número de habitantes também. Então, ao invés deles criarem um racionamento de água, eles tinham que criar uma nova proposta para resolver realmente o problema e não jogar essa responsabilidade para o consumidor final. O rodízio por regiões deu resultados. A economia em Brasília foi de 13%. Em algumas regiões da cidade, chegou a 20%. A Companhia de Águas de Brasília destaca a importância do sistema criado para que esse resultado pudesse ser atingido. Eu acho que essa cultura brasileira de desperdício está mudando e é importante que mude. Então, qualquer ação que venha a melhorar a consciência da população ou até a educação ambiental com relação não só à água, mas também à preservação de todos os recursos hídricos, ela é bem-vinda e deve ser incentivada. A proposta, que torna essas campanhas obrigatórias e permanentes, está em discussão na Comissão de Meio Ambiente. O senador Humberto Costa é o relator. Esse projeto ele busca exatamente estimular, definir que os órgãos públicos possam, por intermédio dos recursos disponíveis das suas campanhas de comunicação, exatamente contribuírem também para a construção de uma consciência quanto ao uso racional da água. Em muitas cidades brasileiras, o racionamento de água já é uma realidade. Com o tempo, as pessoas foram se acostumando e aceitando a ideia de que economizar a água é uma obrigação de todos. Essa mudança de pensamento é um caminho para, no futuro, o racionamento não ser mais necessário. Se não racionar, a água vai faltar, porque infelizmente não tiveram um projeto no passado. Então hoje nós estamos pagando por ele. Então eu acredito que se ele continuar, nós vamos aprender a economizar, porque um dia só sem água não faz falta. Não que seja um sofrimento grande, né? Obviamente tira a gente da rotina e traz uma disciplina maior para poder fazer um uso racional das coisas. Então você tem algumas limitações, mas nada tão complicado, né? Se é bom para o planeta, bom para todo mundo, eu acho que vale a pena o sacrifício. Então essa consciência de que a água é um recurso finito e que precisa ser utilizado com racionalidade, com responsabilidade, ela é fundamental. É uma mudança cultural que deve vir para ficar. Independente de a gente estar vivendo sob um regime de racionamento, de crise hídrica ou não. Em sessão conjunta do Congresso Nacional nesta terça-feira, deputados e senadores aprovaram a criação de 231 cargos, sendo 164 para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e 67 para o Gabinete do Interventor na área de Segurança Pública no Rio de Janeiro. As matérias seguem para a sanção presidencial. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.